Bom dia, professor Carlos. Bom dia, Tudo bem? bem. E você que está nos assistindo aí, tá tudo bem com você? Nós estamos aqui com algumas pessoas já estamos aqui com pelo menos 6 pessoas, 6 aparelhos conectados, né? E eu preciso que você comente aí, que você escreva no chat quantas pessoas estão vendo com você, né? Quantos estão aí assistindo e também que você comente a sua dúvida, ou que você comente o tema da lição, se você estudou aí durante a semana. Se você não estudou, essa oportunidade você está tendo aqui de estudar mais um tema da lição. Essa lição que é maravilhosa, né? Ó, Carlos, Juliana deu bom dia ali. Juliana tá lá te Opa, vendo. beleza? Tá me observando? Juliana tá lá para te prestigiar, né? Temos aqui online também a Cleide Vieira, está falando que tem 2 pessoas lá com ela e a mãe Sebastiana, né? Então seja muito bem-vinda, Cleide, a dona Sebastiana também. Obrigado pela presença de vocês. Temos aqui também, essa daqui nunca falta, Vanessa Montalvão e o Salomão Góes. Muito bem-vindos, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aí. E como tem mais pessoas ali online, a Aparecida Batista Lamunier também deu um bom dia ali. Muito bom dia, minha irmã. Seja bem-vinda. Você que está assistindo, não deu seu bom dia ainda, comente aqui para a gente poder ver quem é você, tá? Você que chegou agora, aumentou mais 2 pessoas ali, que está vendo ao vivo, tá? Então você que chegou agora também, chegue aí, já dá o seu alô, já dá o seu bom dia e seja muito, muito bem-vindo, tá joia? Não deixe de falar, não deixe de comentar. Se você tem alguma dúvida, tá joia? Fale aqui também. Martinha, está em 3 lá. Seja bem-vinda, Marta. Marta também é presença garantida aqui na classe da lição online, tá? Quero convidar você para a gente poder fazer uma oração nesse momento. A gente vai estudar a palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia e a gente precisa sempre orar para poder dar início a um estudo, né? Quer seja ele estudo ou quer seja ele uma recapitulação. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui de mente voltada para Ti, para poder honrar, glorificar e erguer um culto em louvor e adoração ao Senhor, um culto racional, um culto onde há organização, um culto em que nós buscamos louvar o Teu santo nome. Neste momento aqui estamos com a palavra aberta, que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai, para que nós possamos entender e praticar esses ensinamentos aqui que nós vamos aprender. Mais uma vez oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Bom, a lição ela vem avançando. O tema central da lição desse trimestre é o grande conflito, né? Então é um tema realmente muito necessário, um tema de suma importância para a nossa vida como cristãos, né? E esse tema da segunda lição que nós estamos estudando essa semana, que nós estudamos na verdade, diz assim: a questão central, amor ou egoísmo? Então aí já é um assunto no mínimo, um pouco polêmico, né, Carlos? Talvez até um pouco complexo da gente poder entender. Mas olha só, o verso para memorizar, e a gente vai meditar um pouquinho no verso aqui, ó, diz assim: não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita, com a mão direita da minha justiça. Então, assim, Carlos, trazendo para a sua vida, para a sua vida como cristão, para o que você estudou durante a semana, assim, o que que esse verso ele traz para nós em relação a essa questão do amor ou do egoísmo? O que que isso quer dizer para nós? Bom, é muito fácil falar sobre o amor, né? É fácil Uhum. demais, né? E agora a parte do egoísmo. É uma parte que a gente não gosta, né? Amor, ama a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, né? Só que tipo o seguinte, a lição ela começa nos fazendo uma pergunta. Amor ou egoísmo? Agora é uma pergunta que eu faço para você de casa. Você demonstra amor para um inimigo seu que tira um ente querido da sua família? É algo complicado, né? E desafiante, né? Uhum. Como É, que eu vou demonstrar amor para uma pessoa dessa? Uma pessoa do meu lado, que era meu sangue.
que o amava bastante. Se você for olhar biblicamente, você vai entender que Deus está ao contrário das coisas. E a gente se acha assim até às vezes injusto. Oh, mas o cara tirou a vida da minha família, agora eu tenho que demonstrar amor para ele. E se você for olhar aqui a respeito dessa lição aqui, você vai entender que Deus está pedindo para você amar ele e não gostar dele. Porque você não sabe onde é que ele mora, você não sabe a casa dele, é demonstrar amor. Porque o evangelho ele é loucura mesmo. E é interessante que a gente demonstra amor a Deus quando a gente demonstra amor ao próximo. Exatamente. Então, assim, as coisas de Deus, elas são um pouco assim, eu diria que talvez a palavra que definisse seria imprevisíveis. A gente não consegue prever, não consegue imaginar, não consegue ter noção assim precisa e exata de como são as coisas para Deus, porque Deus ele pensa e ele age de uma maneira muito diferente daquilo que a gente espera que ele faça e daquilo que a gente tem como princípio até, né? Então, às vezes a gente fica com isso na nossa mente, né? Se perguntando por que que Deus faz as coisas dessa maneira. Mas olha só, algo interessante no comportamento de Deus para conosco, o fato de que ele nos ama, né? Ele nos ama, ele demonstra amor por nós, né? Porque se ele não amasse, a gente sequer estaria existindo. Mas, e é com esse comportamento de Deus nos amar, que ele quer que a gente o imite, que a gente faça como ele faz, que a gente o siga a partir de como a gente vê ele fazendo conosco, né? Exatamente. Agora imitar o que Deus pede é que é desafiante, né? Ixi, demais, né? O interessante de vista em estudar essa lição, quando a gente vai para a história da redenção, o Adalto, a gente vai entender ali por que é que Deus ainda não destruiu Satanás. Porque os anjos ainda tinham dúvida sobre os caráteres de Satanás ainda. É por isso que ele não destruiu. Só que aí quando você vai biblicamente a Bíblia, você vai entender que o caráter de Satanás ele só é descoberto na cruz do Calvário. Exatamente. É aí que os anjos vão compreender que Deus é amor mesmo de verdade. Até mesmo porque Deus é sabedor de todas as coisas, né? Exatamente. Mas os anjos não sabiam que existia um plano B. Então, e nem Satanás sabia. Ele também não sabia que tinha esse plano B, né? Eles sabiam que tinha um plano da criação e tudo e tal, mas esse plano da salvação não tinha conhecimento dele. Então, daí, de fato, foi uma surpresa para todos, né? Para todos, isso acontecido. Então, isso demonstra o quão grande é o amor de Deus. E aí, quando a gente vai avançando no estudo da nossa lição, e a gente tem muito pouco tempo hoje, eu queria dizer para vocês que nós temos menos de 20 minutos ali, certo, e mal começamos. E a gente precisa avançar. E quando a gente avança um pouquinho no estudo da nossa lição, a gente percebe que Deus ele tem um coração quebrantado. Que Deus ele não se agrada de determinadas coisas, até mesmo que ele tenha que fazer. Né, Carlos? Isso ficou muito claro, porque, por exemplo, eu queria que de repente você comentasse um pouquinho sobre a destruição de Jerusalém. Porque assim, naquele ponto da história ali, dá uma impressão assim de que Deus é um Deus tirano, um Deus vingativo, um rígido. Deus que castiga o povo. Mas espera aí, será que de fato as coisas são assim? Bom, se você for estudar aqui a história de domingo, você vai entender que ele falou do episódio do show, falou do episódio do show de Jesus pela cidade de Jerusalém. Ele chorou pela cidade de Jerusalém. Aí, quando você vai para João 1:11, ele fala: olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. João escreveu: veio para que era seu e o seu não o receberam. Eles não reconheceram. Cristo dá uma advertência ao povo dos judeus ali, que a cidade de Jerusalém ia ser destruída. Mas parece que um fato assim, parece que eles estavam assim, dormindo, vamos dizer assim, desacordado. E nesse fato, parece que ele acordou quando Cristo é ressuscitado e também quando Cristo é levado ao céu. Depois de 40 anos é que surgiu o que Cristo falou. Dessa guerra, vamos dizer assim, a guerra entre Jerusalém. Desse fato que é ocorrido ali. Então é interessante assim, quer dizer então que talvez esse alerta não foi especificamente para aquele povo naquele momento, né? Não. Esse alerta ele viria num futuro, mesmo sendo próximo, né? O bom diz que o bom não, Cristo ele era inspirado, né, pelo Espírito Santo, né? Ele já sabia o futuro, né? Uhum. Ele sabia o fato que ia acontecer, né? Só que muitas das vezes as pessoas perguntam assim, Adalto, se Deus existe, então por que tanta maldade?
As pessoas colocam Deus como culpado, né? Mas peraí, O cadê causador, Satanás o nessa história criador aqui? do mal, né? Cadê Satanás nessa história aqui? Ele é inocente pelos fatos que está acontecendo? Tem muitas pessoas que não acreditam que Satanás existe. Nem na existência dele, né? Nem da Quem dirá do existência. mal, né? E Sendo- fica contando piada, contando história. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse grande conflito, ele começou no céu e veio para a terra. Infelizmente. E o interessante é que quando a gente avança, a gente percebe que teve a destruição de Jerusalém, ela causou a morte de milhões de cristãos, né? Até mesmo de pessoas ali da humanidade. E a gente percebe que foram pessoas até que não o receberam, a Bíblia deixa isso de uma maneira bem clara. E tiveram algumas pessoas também que escaparam daquilo ali, né? Que foram aquelas pessoas que receberam esse alerta que você acabou de falar, que entenderam isso e que realmente fizeram a vontade do Pai. E aí, quando a gente avança no estudo da nossa lição, a gente percebe que isso teve um propósito, que tem um porquê, que isso é providencial, que isso é providência do Pai, né? E aí, com base nisso, sabendo que às vezes a gente não consegue entender os propósitos de Deus de uma maneira completa, naquele momento que estamos passando por determinada situação ou vivendo aquilo ali, né, Carlos? Pegando assim o gancho do estudo da lição e esse exemplo todo de Jerusalém, pessoas morrendo, outros se salvando, Jesus avisando, e a gente trazendo isso para dentro do nosso contexto de vida, de que forma que eu posso usufruir, usar esses benefícios da voz de Deus falando para mim e me aproximar mais dele para que isso seja evidente e visível na minha vida, né? O texto-chave é: vigia e ore para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se eu tiver consagração e comunhão diante de Deus, eu vou saber do fato. Assim pode ser que o discípulo teve esse grande conhecimento, entendeu? Porque, ó, pra você ver, infelizmente, muitos morreram, mas não muitos, assim, os cristãos mesmo de verdade naquela época, eles se salvaram, eles foram para o monte, fugiram para o monte. Porque ouviram, né? Ouviram o alerta de Entenderam a Cristo. mensagem e obedeceram. Exatamente. Então tem uma sequência lógica nisso aí, né? Só que alguns ficaram, assim, por um grande tempo, que era bonito e com pedras preciosas e tudo mais, alguns ficaram, né? Tinha que ter muita fé para ficar ali, né? E o interessante, né, que você falou do fato de Cristo prever e tudo e tal. Eu tô me lembrando aqui que naquele domingo que a gente conhece clássico pela história e tudo mais, pelo domingo de Ramos, aconteceu exatamente isso, né? A predição de Cristo, as pessoas felizes ali, Jesus ressuscitado e tudo, e aquela coisa toda, né, Carlos? E aí o Pai, Cristo ali chorando, Cristo ali triste. Por quê? Porque ele já estava vendo o que iria acontecer. futuro, né? E aí e ele vira e fala para aquelas pessoas assim: olha, tá vendo isso daí, ó? Tá vendo esses templos, essa cidade maravilhosa e bonita? Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra disso aqui. Muitas das vezes a gente só é reconhecido quando acontece. E foi o fato dos discípulos. Porque Cristo, ele repreendeu eles, falou, só que aí eles só acordaram depois que aconteceu. Exatamente. E olha só, nós estamos aqui. Tem pessoas, várias pessoas que chegaram aí, ó. O número das pessoas que estão vendo a transmissão, Carlos, dobrou. A gente Opa. estava ali com 7 a 8 pessoas, estamos com 15. Beleza. E aí, eu queria dar um bom dia para você que chegou agora, para você que não pegou o iniciozinho lá da transmissão, tá? Seja muito bem-vindo, é bom demais ter você aqui, ter a sua audiência conosco. Essa classe aqui realmente não existiria se não fosse por você, que está aí nos prestigiando e aqui acompanhando o estudo de mais uma semana da lição, tá? E hoje, se você pegar, tem um comentário fixado lá em cima. Se você abrir o chat aí, você vai ver que tem um comentário fixado lá em cima. E esse comentário foi o próprio perfil da igreja aqui no YouTube que escreveu, ó, dizendo assim: hoje é dia de contagem de membros na nossa igreja. Então, a todos que nos assistem, mandem aqui no chat quantos estão assistindo em casa. Então, eu preciso muito que você mande, ó. Aqui o último comentário foi da Viviane. Vivi, obrigado por estar assistindo a gente, tá? Mas também a Cleonice deu um bom dia, um feliz sábado. Também a irmã Aparecida já respondeu, ó, só ela tá vendo lá. E a Vaneide Gonçalves está vendo ela com 3 pessoas. A Vaneide é a esposa do Cleiton, né? Seja muito bem-vindo também, vocês que estão vendo, tá joia? Então, você que está nos assistindo, responda quantos estão vendo com você. A gente só consegue pegar pelo número de pessoas aqui o aparelho que está conectado. Então, diga-nos quantas pessoas mais vê a lição com você aí. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que não ficou clara, coloque no chat também a sua
questão aí, o seu questionamento, que a gente tá de olho aqui e eu coloco o Carlos para responder. Então é isso aí. Quando a gente avança aqui, gente, no estudo da nossa lição dessa semana, a gente percebe o seguinte, né? Que talvez, Carlos, talvez não, certeza, né? Isso tudo que já aconteceu até hoje, né? A destruição de Jerusalém, esses avisos de Cristo, e esse tempo que a gente vive é um tempo de quê? De graça, De graça. certo? Só que vai haver um tempo, que é o tema exatamente de terça-feira, que fala sobre perseguição. Então a gente está vivendo ainda, por mais, gente, que nós tenhamos problemas, passemos por situações difíceis, por dificuldades, inúmeras coisas nos acontecem, o mal nos aflige, mas a perseguição ainda não está acontecendo. E aí, Carlos, como é que é isso daí? Eu tenho que começar a me preparar agora? É depois? Eu posso deixar para mais tarde? Né? Qual que seria o conselho com base no estudo da nossa lição para nosso comportamento de vida cristã no mundo que a gente vive atualmente? Muito bem. Eu vou usar aqui o dom profético. Ela fala bem assim: muitos naquele dia vão estar despreparados. Aquele dia que ela está falando, mencionando, é o tempo de angústia. Então ela continua: o tempo de graça é agora. É nesse tempo de graça que a gente tem que se preparar, para que quando vier o tempo de angústia, a gente está completamente firme. Aí ela continua, no livro Fundamento da Educação Cristã, ela relata bem assim, ó: não estamos dispostos a indagar o Senhor a respeito do Espírito Santo ainda. Por quê? Ela está mencionando assim: não tem nenhum problema, tá? Você pedir bem materiais, pedir pela saúde, pedir para um filho seu que está no hospital e tal. Mas o mais principal que ela está falando é: peça o Espírito Santo, comece a indagar o Senhor a respeito do Espírito Santo. Porque somente através do Espírito Santo é que a gente vai passar pelo tempo de angústia da qual que vai vir, querendo ou não, e a gente está ciente que vai vir, para quando o Espírito Santo vier, a gente está pronto. Exatamente. E o guia traz um negócio interessantíssimo aqui, justamente na parte de terça ali, ó. Diz assim, ó: contudo, a igreja corajosamente proclamou Cristo ressuscitado. Isso aqui é depois da morte, da ressurreição, da prova do amor de Deus, né? Então é o tempo que a gente vive. Porque quando é que começou esse tempo da graça que o Carlos está falando? Após a morte de Cristo para cá. Então o que houve até ali foi: a igreja foi perseguida, ela foi, né? A gente percebe assim tudo mais e tal, mas a gente está vivendo esse tempo da graça. Por quê? Porque até lá eu tinha que todo dia ali, todo no decorrer de um período, ir lá fazer sacrifício, fazer remissão do pecado e tal. Então tinha algo físico para eu fazer para que eu tivesse acesso ao perdão. Mas agora não. O acesso ele é imediato e direto com Cristo. Então isso aqui que é o tempo da graça. Por isso que a lição fala ressuscitado, né? As igrejas se multiplicaram na Judéia, Galiléia e Samaria, está lá em Atos 9:31. Mas o interessante vem no parágrafo seguinte agora, ó: o inferno foi abalado, as amarras satânicas foram desfeitas, a superstição desmoronou-se diante do poder de Cristo ressuscitado, né? O evangelho triunfou diante da probabilidade desanimadora. Os discípulos já não se acovardaram no cenáculo. O medo foi embora com uma sombra que desvanecia. Então isso aqui é uma linguagem poética, um negócio bonito e interessante de ver, mas é a verdade, é o que realmente aconteceu, né? Ellen White, ela relata assim, né, que enquanto o cristão era perseguido e mortos, a fé era robusta e o cristianismo ela avançou. Exato, e se a gente pegar, se você tiver com a sua lição aí, volta lá no dia de sábado e vê qual que é a gravura. Eu não sei se a imagem vai conseguir pegar aqui, mas eu vou tentar colocar para vocês verem aqui, ó. A gravura da lição. Olha só, a gente consegue ver o que nessa gravura? A gente consegue ver uma espada, né? Ou seja, ceifando vidas. A gente consegue ver sangue e consegue ver algo brotando, certo? Tem plantas brotando ali, tá? Então o que acontece? Se não conseguir ver, você pega essa descrição aí que você vai entender. E o que quer dizer isso? E dentro dessa planta brotando, existe uma pessoa assim, de braços abertos. Ou seja, quanto mais matava, quanto mais pessoas morriam, mas né? a semente se multiplicava. Parece que cada um que morria era uma semente de um cristão. Então, assim, isso é exatamente o poder do amor de Deus, né? É o poder. E aquilo que o Carlos falou, se você acompanhou a lição, a transmissão desde o início da Escola Sabatina, você vai perceber que o Carlos falou algo interessante, que está dentro do contexto da lição, lá no meio do estudo nosso lá. E a gente tem ali 7 minutos para poder concluir, e a gente precisa avançar, só que esse tema é importante demais para a gente não falar dele, Carlos, né? E agora eu queria te fazer a seguinte pergunta: qual que é o comportamento do diabo
quando a igreja vive em comunidade? E o que pode ser a consequência da igreja não viver em comunidade? Eu tenho Fala a para nós um resposta pouquinho aqui sobre isso aí. no dom profético. Rapidinho aqui. Aqui está na lição, no livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 159. Fala assim, ó. A unidade e a força da igreja. Satanás sabe e entrega toda a sua força para produzir dissecções. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da igreja de Deus. Deve ser dada a maior atenção à questão da união, unidade. É uma parte que Satanás mais teme, é a igreja unida. Exatamente. E olha só o que o guia fala aqui, ó. Na parte de quarta-feira, lá no meio do dia de quarta-feira lá, ó. Ele fala aqui assim, ó. Vou ler para vocês agora aqui, ó. No grande conflito que assola o universo, então esse grande conflito não é só aqui na Terra, ele é no universo todo, né? A abrangência dele é universal. O diabo quer desfigurar a imagem de Deus na humanidade. O propósito do evangelho é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Essa restauração inclui cura física, mental, emocional e espiritual. Ou seja, é aquilo que o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago falam, para que sejais íntegros e retos e em nada deficiente. Ou seja, Deus nos quer dar a perfeição, irmãos. A perfeição. E aí, a gente tem que ter isso em mente, tá? E a gente já falou muito bem da teoria aqui, mas na prática, como que eu posso viver em comunidade? É amando o meu irmão, é respeitando, é ajudando, é entendendo que quando o irmão vem e me fere com uma palavra, com uma atitude, às vezes até com a mão mesmo, de tocar e tudo e tal, quando chega nas vias de fato, não está sendo dele, não está sendo dele, é ele que está sendo usado pelo inimigo. Então eu não posso odiar o meu irmão por causa disso, eu tenho que amar e buscar ajuda para ele, né? É aquilo por que o inimigo coloca essas contendas, essas desavenças, isso tudo? Porque ele sabe que isso enfraquece a fé. A gente tem que entender que o egoísmo é um dos frutos de Satanás, né? Ira, raiva, isso aí é um dos frutos de Satanás. Mas olha o que Paulo menciona aqui em Romanos 12. Romanos 12, de 15 a 16. Ele fala assim, ó, Adalto, a você em casa. Alegrai-vos com o que se alegra e chorais com o que chora. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de seres orgulhoso, concedeis com quem é humilde e não seja sábios aos vossos próprios olhos. É fácil demais chorar pelas pessoas, né? A gente se emociona e tal. Agora demonstrar amor. Já é algo um pouquinho mais difícil, né? Olha o egoísmo entrando nessa área, né? É, porque o que acontece? Aquilo, eu posso até ajudar o próximo, eu posso até dar algum apoio ali, dar um incentivo, né, um tapinha nas costas e tudo mais e tal, mas quando aquilo tira o meu conforto, né, tira a minha tranquilidade, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que dar um passo a mais, andar mais uma milha, né, abrir mão das minhas coisas para poder agradar, para poder a Deus, para poder ajudar um próximo, aí é onde entra a questão chave, né? E falando nesse relato seu aí, lembrei assim de um autor, ele fala assim, é muito fácil mencionar verso bíblico. É muito fácil isso. Mas o que é mais difícil é a prática. É viver esse verso bíblico que você está mencionando, né? É fácil Eu acho que dizer é o isso. grande desafio da vida do cristão é essa. E aí, a lição ela fecha assim de uma forma incrível, irmãos, que ela vem falando sobre o amor de Deus, né? E se a gente for parar para pensar, para um pouquinho aí e pensa, né? Muitas das vezes a gente pode acordar assim meio cansado, estressado de tanto trabalho, de tantas coisas que a gente faz durante a semana, mas para um pouquinho e pensa, o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele continua nos sustentando, que ele continua nos dando vida, que ele continua nos sustendo. Olha só, a lição de quinta, ela traz até um exemplo aqui, que duas grandes pandemias, né? Elas assolaram o mundo ali, em torno de 160 e a 260 anos depois de Cristo, né? E o amor de Deus foi provado ali. E olha, você quer uma prova maior do que o amor de Deus também? Mais de 2000 anos depois, agora, com mais essa pandemia que aconteceu, e nós estamos aqui, né, Carlos? Sim. Milhões de pessoas, quantos milhões de pessoas morreram no mundo? E nós estamos aqui, contando a história, relembrando e seguindo a nossa vida num curso como se fosse normal. Por quê? Porque o amor de Deus é que nos permitiu estar aqui. E o próprio João, ele fala, né? Em João
13:35 fala assim, ó: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor um para com os outros. A gente sabia que veio uma pandemia aí, né? A Covid-19. E aí, que relação a gente pode mencionar aí? Será que as pessoas viram o nosso agir de amor com as outras pessoas nessa pandemia? Porque aqui fala assim, uma da maior revelação do amor de Deus aconteceu quando duas pandemias, a peste atônica, cerca de 160 depois de Cristo, e a peste de Cipriano, devastavam o mundo. O cristão ministrara aos doentes. Essa praga mataram dezenas de milhares e deixaram aldeias e cidades inteiras com poucos habitantes. Questionamos também a respeito do Covid. Quantos nossos entes queridos se foi, né? E o mais interessante é que aqui, ó, o parágrafo continua dizendo: o ministério altruísta dos cristãos causou enorme impacto. Milhões de pessoas no Império Romano se tornaram crentes durante as pandemias. Olha só para vocês verem. E o altruísmo que a lição fala aqui é você abrir mão de todo. O altruísmo é exatamente o contrário do egoísmo. Enquanto o egoísmo é ego, sou eu, altruísmo é o outro. Então, ser altruísta é exatamente abrir mão do eu e ajudar. Quantas pessoas, por exemplo, nessa pandemia que a gente teve há poucos anos atrás agora, perderam a vida ajudando? Eu lembro de uma reportagem que eu vi, nossa, ficou marcado. Até hoje eu me lembro assim, de uns enfermeiros, umas pessoas da área da saúde lá, que isso aqui, ó, essa parte aqui do nariz e dos olhos, assim, da face, ficou na carne viva, Carlos. Não sei se você chegou a ver essa reportagem. Não cheguei a ver, não. Por quê? Porque eles ajudaram tantas pessoas, foram tanto, não dormia, estava com olheiras enormes assim. Isso aqui, o fato da máscara prender esse negócio, ficar tanto tempo com a máscara ajudando, ficou assim, ó, aquelas marcas assim, cicatrizes que as pessoas vão levar pro resto da vida. Né? Isso é ser cristão, isso é falar do amor de Deus. Esse é o legado de amor que a lição traz para nós. Mas, amados, falta 30 segundos ali para poder encerrar nosso horário. A lição é gostosa demais, né, Carlos? Se a gente empolgar aqui, a gente acaba até ultrapassando o tempo, mas infelizmente a gente não pode avançar mais, que a programação ela tem que seguir. Mas eu quero aqui agradecer ao professor Carlos, muito obrigado pelo convite, tá? Por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui hoje. E você também que nos vê na sua casa. Mais pessoas deram ali o seu depoimento. A Viviane falou que tem 2 pessoas. A Adilene também, a Adilene Lopes, seja bem-vinda, feliz sábado. Você entrou já quase no finalzinho, mas deu tempo de pegar muito assunto ainda. Já tem tempo que você entrou, eu percebi aqui. Então, muito obrigado a todos que assistiram essa transmissão hoje. Estão todos convidados para o próximo tema da nossa lição. É um tema muito bom. O tema 13 é a luz que brilha na escuridão. Então, tá? Sejam todos, sintam-se convidados para estudar conosco aqui no próximo sábado. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Bom, se você quer procurar ter o amor é uma planta de origem celestial. Se você quiser obter, será necessário cultivar. Se está faltando um amor em seu coração, peça a Jesus que Ele vai te dar esse amor próprio. Acabou? Fica ali de cabeça baixa.